porque eu tenho 3 opções de candidatos para 2026. Não sei a opinião de vocês. Esses 3 nomes são Jair, Messias e Bolsonaro. Em todo o planeta, melhor conduziu o seu país na crise do Covid-19. A esquerda, para mim, é um mal político, né? E é um câncer que devasta onde quer que vá. Tem uma ex-deputada federal, eu esqueci o nome dela agora, ela era muito chamada de Peppa Pig, que ela traiu o Bolsonaro falando que era o Bolsonaro de saia. Para mim, toda a história, esse é o pior comandante-geral que a polícia já teve. Ele é péssimo, porque é simplesmente um absurdo. É uma patifaria contra a população de Minas Gerais. Poxa, que sanha arrecadatória vampiresca é essa? O jeito Lula de fazer as coisas. Promete picanha e agora quer taxar tudo, né? Taxar até as carnes nobres e a cerveja. Por que um negócio desse seria completamente absurdo? Seria algo inconcebível para as empresas EMA, mas é totalmente concebível para o estado de Minas. O que não dá é para ficar com esse discurso falso e terrorista para assustar as pessoas, dizendo que a única alternativa possível é o regime. É simplesmente nojento. Me causa asco a postura dessas deputadas. Eu falo para elas o seguinte: o lugar de vocês não é procurando processo, é procurando terapia. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da FM O Tempo, o deputado estadual Cristiano Caporizo, do PL, deputado do seu primeiro mandato. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à FM O Tempo. Bom tê-lo conosco, deputado. Muito obrigado, satisfação estar aqui hoje. Guilherme, Thalita, poder conversar deputada. com vocês a respeito de política. Então vamos começar tratando de política partidária e da sua cidade. Primeiro havia a decisão e houve uma manifestação de tentativa de apoio lá atrás da gestão atual da cidade para a sua campanha. E aí você disse: olha, pera, eu não decidi se você é candidato, não decidiram, querem que eu seja vice, e calma lá. Depois o senhor decidiu ir para uma pré-candidatura e há pouco tempo, a informação que nós trouxemos a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o senhor decidiu por não ser mais candidato. Queria que o senhor explicasse de maneira geral por que de tomar essa decisão. Foi exclusivamente por pedido do PL, do ex-presidente, do presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, ou por razões pessoais também para essa decisão, deputado? Olha, o meu objetivo com a minha pré-candidatura sempre foi muito claro: proteger Uberlândia contra a esquerda. A esquerda, para mim, é um mal político, né? E é um câncer que devasta onde quer que vá. Uberlândia teve a pior gestão de sua história, a mais catastrófica justamente nas mãos da esquerda. E eu não posso permitir, sendo morador de Uberlândia, sendo um político que só passou a ocupar um cargo dentro da política graças principalmente à confiança de Uberlândia, metade da minha votação é da cidade de Uberlândia, eu simplesmente fingi que o problema não é comigo. Então eu ofereci a minha pré-candidatura, ofereci o meu nome para proteger a cidade. E esse propósito permanece o mesmo. Nós percebemos que estava acontecendo ali uma divisão de votos que poderia fortalecer a esquerda. Eu não tenho vaidade nenhuma. E tive até mesmo satisfação de poder atender a sugestão do presidente Bolsonaro para fazer uma composição com o prefeito Odelmo Neon, que tem uma história na cidade. Por que isso? Guilherme, o que mais aconteceu nesse país foram políticos sendo revelados pelo presidente Bolsonaro. Depois o Bolsonaro precisa de um deles e muitas vezes não apenas não é atendido, como é traído. Eu não. Eu tive satisfação de atender esse pedido, porque ele é a minha máxima referência na política, é um homem que já fez muito por esse país. Nós temos que pensar em 2026, porque eu tenho 3 opções de candidatos para 2026. Não sei a opinião de vocês. Esses 3 nomes são Jair, Messias e Bolsonaro. São as 3 opções. Então, eu fico satisfeito de perceber que passamos a ter um fortalecimento para tentar impedir o retorno da esquerda à prefeitura de Uberlândia. Deputado, e aí como é que fica o cenário hoje lá em Uberlândia? Hoje tem o candidato do prefeito, Odelmo Leão, né, que é do PP e agora fortalecido pelo PL. E tem a candidatura do PT, que é a candidatura que a gente quer bater. Mas eu quero lhe perguntar sobre o ponto de vista da composição. Essa decisão de não ter a sua pré-candidatura, ela implica necessariamente em também não estar junto com a candidatura apoiada pelo prefeito Odelmo, ou seja, o PL não vai participar, não quer ocupação em cargo de secretaria ou coisas dessa natureza, ou há uma possibilidade de que isso aconteça? O PL
vai inclusive ter o seu vice-prefeito lançado na chapa. Eu irei me dedicar à candidatura dos vereadores, serão 28 pré-candidatos a vereadores hoje, né? Então eu quero apoiar cada um deles. Nós fizemos algo incrível em Uberlândia, que é uma chapa pura. Nós pesquisamos cada nome e a ficha de cada um para conseguir fazer realmente uma chapa só com pessoas com ficha limpa, para fazer a diferença na política. Então é assim, se alguém deles, depois que for eleito, fizer bobagem, o povo pode cobrar a partir dali. Mas até então, são pessoas de caráter ilibado. E eu vou me dedicar à candidatura de cada uma delas para poder fortalecer ainda mais a direita dentro de Uberlândia. Como para a direita e para o PL, né, para o partido, é importante conseguir aumentar o número de participantes do PL na Câmara, por exemplo, e ter um vice, já que a candidatura do senhor foi retirada e a pré-candidatura do senhor foi retirada? Desculpa, não entendi a pergunta. Como que é importante para o PL fortalecer o partido em Uberlândia, né, na Câmara dos Vereadores, e ter agora um vice, já que a sua candidatura foi retirada? A importância disso realmente é aquela questão de ocupação de espaços. Nós precisamos de pessoas que têm os nossos valores para ocupar espaços dentro da política. E quais são os valores do Partido Liberal, que são os mesmos do presidente Bolsonaro? Deus, pátria, família e liberdade. Aí é onde está o nosso norte. Quero lhe perguntar também sobre uma coisa que o senhor mencionou na primeira resposta, de pessoas que estiveram com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que depois não parecem ter estendido exatamente a mão para ele. O senhor está falando especificamente do governador Romeu Zema em algum momento? O senhor está falando de gente que está na Assembleia Legislativa, que é seu colega de bancada? Onde é que o senhor viu esse tipo de situação que ocorreu com o ex-presidente? Isso aconteceu em diversos casos, né? Por exemplo, tem uma ex-deputada federal, eu esqueci o nome dela agora, ela era muito chamada de Peppa Pig, que ela traiu o Bolsonaro falando que era o Bolsonaro de saia. Então ela falava isso, depois foi eleita e acabou traindo o presidente Bolsonaro. Então a gente tem que evitar esse tipo de postura. Em relação ao governador, ele deveria ter apoiado o presidente Bolsonaro já no primeiro turno da eleição passada. Não apoiou, mas veio no segundo turno, fez o esforço dele, a gente tem que reconhecer. Essa relação, o governador Romeu Zema, presidente Jair Bolsonaro, ela tá superada para vocês? Esse não apoio no primeiro turno, esse apoio apenas no segundo turno, tá superado? Para mim, não. Para o partido, sim. Qual foi o tamanho do prejuízo que o senhor viu objetivamente? Minas Gerais foi determinante nos rumos das eleições. Mesmo com uma recuperação do número da distância de votos, deputado? Porque ela aconteceu efetivamente. Aconteceu, né, uma pequena recuperação. Se tivesse apoiado desde o primeiro turno, teria sido muito maior. Agora quero lhe perguntar também sobre a relação interna na Assembleia Legislativa, num processo que nós trouxemos recentemente, relacionado à conversa que o senhor teve, o deputado Sargento Rodrigues, com o chefe da Polícia Militar, Rodrigo Piassi. E tem tido isso todas as vezes que acontece na Assembleia Fiscaliza, de haver ali uma dureza na relação do trabalho parlamentar, de fiscalizar, de perguntar ao representante da Polícia Militar aquilo que são posturas que, segundo a avaliação de vocês, não estão corretas do ponto de vista da Polícia Militar. Criou-se uma relação insustentável na conversa parlamentar com a PM, com o coronel Rodrigo Piassi, da sua parte, deputado? Eu tenho que ser profissional acima de tudo. Então, eu converso tudo que tem a ver com a parte institucional. Porém, eu também tenho que saber a minha posição na posição de representante. E como representante, como policial, eu tenho mais de 15 anos de policial militar, que sou, para mim, toda a história, esse é o pior comandante-geral que a polícia já teve. Ele é péssimo. Porque ele só compra realmente os interesses do governo. Tudo que o governo tenta passar, ele apoia. Até mesmo agora, as mudanças que eles querem fazer no IPSM, que é o plano de saúde dos militares, plano de saúde não, plano de previdência e que cuida também da parte de seguridade dos militares. O coronel tá apoiando, então ele apoia tudo que o governo manda, entendeu? É uma pessoa que, infelizmente, está muito mais interessado em caminhar com as vontades do governo do que realmente comandar a corporação e proteger a corporação que ele fez a vida e a carreira nela. Então isso para mim é lamentável. O senhor não estava na Assembleia, né? No dia que o Piassi esteve lá. Por questões políticas, infelizmente, eu não pude. Sentiu falta de estar lá? Adoraria estar lá, porque é simplesmente um absurdo. É uma patifaria contra a população de Minas Gerais
que já está assim, assoberbada de impostos, ter um tipo de orientação por parte de maus comandantes dentro da corporação, que são exceção, mas que existem, de falar o seguinte: olha aqui, eu tomo um bloco de multa e você, policial, você tem que ir para a rua e só volta para cá quando fizer aí pelo menos 20 multas, porque sua meta diária é 20. Poxa, que sanha arrecadatória vampiresca é essa? A fiscalização de trânsito tem que ter um foco voltado para orientação, não para punir o cidadão, não para mandar ainda mais multa em cima do nosso povo. Então, que tipo de serviço nojento é esse que está sendo prestado? Esse tipo de postura tem que acabar em Minas Gerais. Não pode acontecer, porque quem está sendo prejudicado é o povo mineiro. Agora, deixa eu lhe perguntar, na avaliação geral, deputado, o senhor, antes de entrar no mandato, como policial militar, conviveu no dia a dia, no operacional da Polícia Militar. E isso já havia uma primeira gestão Romeu Zema, nos seus primeiros 4 anos de mandato. Agora, como deputado, desde que chegou, eu queria uma avaliação do senhor da relação de como o governo Zema, especificamente, trabalha com a Polícia Militar. É da maneira esperada? É da maneira correta? Faz bem? Não faz bem? O que tem de acerto, o que tem de erro nessa relação desde que o governador se sentou na cadeira para comandar o estado de Minas Gerais? O governador costuma falar muito bem da Polícia Militar e da Polícia Civil, de todas as instituições de segurança pública, Polícia Penal, que tem crescido bastante, quando ele está com o microfone. Nós temos a melhor polícia do Brasil. Agora, falar que tem a melhor polícia do Brasil e tratar como a melhor polícia são coisas totalmente distintas. Ele deu a palavra dele 2 vezes em relação, por exemplo, à recomposição de perdas inflacionárias. Eu não estou falando em aumento aqui. A gente sabe que o Estado está quebrado. Seria loucura falar em aumento nesse momento. Apesar de que o governador deu 300% de aumento do próprio salário, né? Mas é o quê? Você valorizar quem está na ponta da lança. Quem mais se sacrifica pela nossa liberdade. A gente acabou de superar uma crise sanitária sem precedentes na história. E quem foi que trabalhou dobrado enquanto os outros funcionários iam para casa, ficar em casa? Foram as forças de segurança pública. Então, o governador deu a palavra para eles. Queria dar uma recomposição. Pagou uma parcela, depois não pagou mais. Aí, na época da eleição, isso aqui é uma coisa, Thalita, que para mim é preciosa. O político não é obrigado a prometer nada. Agora, a partir do momento que ele vai, ou no jornal como esse aqui, ou vai no programa eleitoral e faz uma promessa, seja homem. Se você prometeu, você tem que cumprir. A gente tem que parar com esse estelionato eterno eleitoral, né? Que é o jeito Lula de fazer as coisas. Promete picanha e agora quer taxar tudo, né? Taxar até as carnes nobres e a cerveja. Não. Se você prometeu alguma coisa, você tem que ter vínculo com a sua promessa. E ele prometeu com todas as palavras que pelo menos a recomposição das perdas inflacionárias ele iria pagar. Mas ele não prometeu só para a segurança pública, não. Ele prometeu para todo o funcionarismo público. Ninguém obrigou ele a falar isso. Mas, poxa, já que ele falou, cumpra. Ou será que em 4 anos de governo ele não teve tempo de perceber que talvez essa fosse uma promessa impossível de ser cumprida? Eu acredito que não é, tanto que ele prometeu. Deixa eu lhe perguntar, já que o senhor falou de um Estado quebrado, a gente está em meio a uma discussão sobre o regime de recuperação fiscal e dia 1º de agosto podemos ter uma votação caso não haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal de um dos ministros que está responsável, o ministro Cássio Nunes. Qual é a sua avaliação sobre a aprovação de regime de recuperação fiscal e, ao mesmo tempo também, deputado, a discussão que está sendo feita no Congresso Nacional pelo PROPAG, o projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco de renegociação da dívida? Olha, eu deveria estar com esses números na ponta da língua. Eu acredito que vou acertar os números que eu vou falar aqui. Se não, depois eu posso mandar aqui para vocês, que vocês fazem uma correção para mim, por gentileza. Eu não sei como é possível o governo ter um esforço tão enorme para aprovar esse regime de recuperação fiscal. Eu acredito na proposta que está sendo apresentada pelo presidente da Assembleia de Minas, o deputado Tadeu, que tem buscado uma alternativa ao regime. Por quê? Gente, é muito simples. É só você imaginar que você tem uma dívida. Suponhamos, você está devendo aí R$110, tá? Então você resolve pagar os juros da dívida, porque você não consegue pagar a dívida principal, e aí você fica 9 anos pagando esses juros para ver essa dívida crescer depois de 9 anos, de 110 para mais de 200. É isso que está acontecendo, só que em número de bilhões.
O Estado de Minas, participando do regime de recuperação fiscal, vai pagar juros altíssimos, só que serão menores que os atuais, mas sem uma amortização do montante principal da dívida. Então é pegar o dinheiro da população mineira, do pagador de imposto, e colocar para pagar um juro sem fim e sem abatimento. Então, assim, por que um negócio desse seria completamente absurdo? Seria algo inconcebível para as empresas EMA, mas é totalmente concebível para o Estado de Minas. É brincadeira um negócio desse. Deputado, o governador e o vice-governador falaram aqui por mais de uma vez sobre a preocupação da não aprovação do regime de recuperação fiscal em relação ao servidor público, de que o salário seria atrasado novamente, acordos não seriam cumpridos no Estado em relação a pagamento, por exemplo, com fornecedores. Como que isso respingaria ainda mais nas forças de segurança pública em relação ao salário, em relação às promessas não cumpridas? Como que o senhor faz essa avaliação? Essa narrativa, Thalita, é uma tentativa do governo de aprovar a qualquer custo o regime de recuperação fiscal. Com certeza eles não estão mentindo quando eles falam que prejudicaria os funcionários. É só você não aprovar o regime de recuperação fiscal e não fazer nada. Então é isso? É para não aprovar e ficar de braços cruzados, vice-governador e governador? É para o Estado ficar de braços cruzados? É claro que não. Uma alternativa precisa ser aprovada pelo bem do Estado de Minas Gerais. O que não dá é para ficar com esse discurso falso e terrorista para assustar as pessoas, dizendo que a única alternativa possível é o regime. Não. Faça política. Converse. Tente construir em Brasília uma alternativa possível. Como, por exemplo, essa alternativa que está sendo sugerida pelo deputado Tadeu, que é o presidente da Assembleia de Minas, que é uma alternativa, sim, muito melhor que o regime de recuperação fiscal. Agora, se não tem vontade ou não tem articulação política para conversar, não adianta tentar impor isso de cima para baixo. E eu penso que na verdade existe uma falta de competência por parte do atual governo, porque eu sou deputado, eu assumi em janeiro do ano passado e falei, governador, eu estou à disposição, vamos sentar, vamos conversar. E ele falou, Caporese, fique tranquilo que a gente vai reunir. Eu estou esperando essa reunião até hoje. Se ele não consegue reunir com os deputados dele aqui em Minas, que são só 77, ele só consegue mandar emissário para falar a suprema vontade dele, imagina só articular em Brasília. Falta humildade. Deputado, quero lhe perguntar sobre um outro tema relativo à Assembleia. Desde o último dia 19, houve uma decisão por parte do juiz Cássio Fontinelli de que o senhor se tornou réu numa ação requerida pelo MPF com a acusação de violência política de gênero. O senhor tem 15 dias desde este prazo emitido para apresentar suas alegações. Quais alegações o senhor fará à justiça a respeito disso? Muito simples. É simplesmente nojento. Me causa asco a postura dessas deputadas, que não aceitam o que é uma democracia. Elas estão me processando por sátiras, entendeu? Porque eu peguei algumas falas delas, que elas realmente falaram, e satirizei, porque são coisas tão absurdas, né? A pessoa é eleita e a única coisa que sabe fazer é tentar aprovar ideologia de gênero e coisas desse tipo. Eu sou um político conservador. Eu sou contra a ideologia de gênero, né? E não tenho nenhum tipo de receio de falar isso, afinal de contas é isso que o meu eleitorado espera de mim. Então o que acontece? O próprio ministro Alexandre de Moraes falou que quem não quer ser satirizado não deve se oferecer para a vida pública. Qualquer um do povo pode pegar agora uma imagem minha como essa aqui, que está sendo gravada, e fazer uma charge, fazer um desenho, fazer uma sátira. Qualquer um do povo. Agora o que dirá eu, na condição de deputado, que ainda tem imunidade material muito maior para poder exercer o meu mandato. Então o que elas estão fazendo é querer criminalizar a crítica. Por quê? Eu ameacei alguém? Eu ofendi alguém? Eu xinguei alguém? Não. Eu fiz uma crítica. Só que aí o que acontece? É violência política contra a mulher. Eu falo para elas o seguinte, o lugar de vocês não é procurando processo, é procurando terapia. Vai procurar um psicólogo para tratar. Porque isso que vocês têm aí é de uma fraqueza e de uma doença perigosa. Você simplesmente toma uma crítica e acha que está sofrendo uma violência. Ai, é violência contra a mulher. Qual foi o momento que eu critiquei alguma das senhoras na condição de mulheres? Isso não existe. E vai ficar muito provado na justiça. Só que é o seguinte, só acontece porque eu sou um parlamentar de direita. Se for, eu não vi nunca algum parlamentar de esquerda ser processado por algo assim, né? Então é realmente
é lamentável e patético Mas, ao mesmo deputado, tempo. não é exatamente no conceito de violência política, tá um pouco do que o senhor acabou de dizer, olha, deveriam procurar auxílio para tratar de saúde ou coisas dessa natureza, porque o conceito de violência política trata exatamente disso, é sugerir coisas dessa natureza. Você pode pegar aqui, inclusive, eu posso pesquisar aqui e te mostrar o tipo penal, tá Sim. bom? Não é isso que trata, não. Violência é violência. Eu pegar e falar que uma pessoa que não aceita crítica, que não aceita uma sátira, diz que não está conseguindo exercer o seu mandato porque foi feita uma sátira, é lógico que tem que procurar ajuda. Uma pessoa dessa não tem estrutura psicológica para exercer o cargo que ocupa. Isso aqui é uma obviedade. Então, assim, eu não vou adocicar o discurso. Eu posso falar isso com qualquer um, mas se eu falar com uma mulher, aí é violência. Não. A pessoa que se coloca na posição de político tem que estar disposto a receber crítica. Eu mesmo recebo críticas direto. Eu não posso simplesmente falar que é uma questão de violência de gênero. Isso é ridículo. Deputado, senhor, eu queria voltar num assunto aqui antes da gente encerrar a nossa entrevista. O senhor falou que tem 3 nomes aí, Jair Messias Bolsonaro para a presidência em 2026. Sim. E para governo de Minas? Não sei. Não sei ainda. Ninguém do PL que esteja despontando ou que esteja almejando o cargo? Que tenha conversado comigo a respeito, não. O senhor acha relevante que o partido tenha, dado o crescimento do PL nos últimos anos? Se depender da minha opinião, precisa ter uma candidatura própria do PL. Eu acredito nisso. E qual é o tamanho da relevância que tem que ter esse candidato? Tem que ser alguém com um histórico político gigantesco? Tem que ser alguém da nova geração, como o senhor é desses políticos que chegaram para o atual mandato? Olha, o presidente Bolsonaro foi deputado por mais de 30 anos. Nunca tinha sido prefeito, nunca tinha sido governador e assumiu a responsabilidade de ser presidente. Foi o presidente que mais reduziu impostos na história do Brasil. Foi o presidente que, em todo o planeta, melhor conduziu o seu país na crise do Covid-19. Economicamente falando, foi simplesmente incrível o trabalho que ele fez. Então, o mais importante não é que seja alguém da política ou de fora dela, mas que tenha independência e coragem para poder fazer o seu trabalho. Alguém que tenha essa competência para poder se dedicar ao Estado de Minas. Então isso para mim é o mais importante. Nós estamos conversando com o deputado estadual Caporez, do PL. O senhor já conhece, deputado. Nós fazemos aqui perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Candidaturas do PL em 2024. Qual o tamanho do partido que sairá após as urnas nesse ano? Maior do Brasil. Uma palavra para o governador Romeu Zema. Desumilde. Como reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Através do TRE. Nós conversamos com o deputado estadual Caporez, do PL, aqui no Café com Política de hoje. Deputado, volte sempre, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu peço para que o ouvinte possa acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais, no @Caporeso com 2Z. DM de Direita Minas, @Caporeso DM, eu colocando Cristiano Caporeso nas redes sociais. É muito importante que vocês acompanhem o trabalho dos parlamentares, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. A direita vive Minas Gerais e muito obrigado. A gente que agradece pela presença aqui no Café com Política, deputado.